Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Sob o aroma das flores que se tornam ainda mais sagradas nessa época de homenagear os entes queridos que já partiram para o plano espiritual, está entrando no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. E nesse dia abençoado, o preletor Enio Masakihara, junto do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e do preletor Geraldo Vieira da Silva, lançam um olhar carinhoso à sabedoria dos nossos antepassados. O tema, o segredo para prosperar, é agradecer as nossas raízes. A todos os benefícios que eles deixaram para mim, eu vou me sintonizar com esses benefícios. Já a dona Terezinha Arcanjo Pedro nos revela no quadro Sou Feliz de que forma a prática da Seichonoye foi decisiva para que a mãe dela deixasse para trás o centro de tratamento intensivo num momento bem delicado de saúde. Depois que eu comecei a fazer todas as práticas, 2 dias minha mãe saiu do CTI. Fique conosco e faça uma faxina nos cantinhos da sua mente. Limpe-se, alegre-se, congratule-se, pois você é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado. Obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seminário Geral de Treinamento Espiritual, Seminário do Perdão, de 14 a 16 de novembro de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo. Como orientadores, os preletores Ivone Gomes Holanda, Paulo César Rocha Ribeiro, Roberto Okito Fujiwara. Eu queria também pedir perdão se algum dia eu causei algum transtorno, alguma infelicidade assim, no trabalho que eu dei para ele. Eu queria aproveitar, assim, dizer que eu amo muito minha mãe, meu pai, assim, né, meus irmãos, todos assim, da minha família. Seminário do Perdão. Faça sua reserva no Departamento de Seminários da Seichonoye do Brasil, através do telefone 0 operadora 11 5014 2217, pelo site www.sni.org.br/seminários, e-mail seminários@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Muito obrigado! Agora no quadro Sou Feliz, Terezinha Arcanjo Pedro conta sobre um episódio com tons dramáticos, mas que terminou super bem graças a Seichonoye. Sua mãe, que estava internada num centro de tratamento intensivo, restabeleceu-se em resposta à fé demonstrada por Terezinha. Veja. A Seichonoye em 1983. Foi eu que praticamente levei toda a minha família para a Seichonoye. É um ensinamento maravilhoso e através dele eu consegui muitas graças, né? Pelo conhecimento. Em 2003, minha mãe, que já foi para o mundo espiritual, ficou no CTI 22 dias.
Ela tinha diabetes, pressão alta, várias doenças. E nisso, através da Seishonoye, eu consegui a cura dela. Ela estava, em 2003, ela ficou, né, no CTI 22 dias, e o que aconteceu? Quando comecei a fazer as práticas, né, fazendo sutra, fazendo Shinsokan, pedi a Deus que eu curasse, que livrasse minha mãe do CTI, da morte naquele momento, porque a família não estava preparada para aceitar aquilo tudo. Aí o que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer todas as práticas, 2 dias minha mãe saiu do CTI e viveu com a gente mais 4 anos. Agora, em 2008, ela faleceu, mas todo mundo aceitou muito bem, porque a gente aceitou a vontade de Deus na nossa vida. E assim, com a partida dela, tudo ficou muito tranquilo. Então, eu tenho muito a agradecer a Seishonoye, né, pelos ensinamentos maravilhosos, né, e a gente praticando, a gente consegue. Muito obrigada. Em dia de finados, túmulos são vestidos de altar. A merecida homenagem se converte em benefícios para toda a família, não é? Então, confira agora um bate-papo com o preletor Enio Masaki Hara e seus convidados, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Geraldo Vieira da Silva, que falam sobre o tema Segredo para prosperar, agradeça as suas raízes. Confira. Que você seja essa grande luz que ilumine o caminho dos seus antepassados e, óbvio, que também seja iluminado por eles. Que Deus te abençoe, que seja muito feliz. E no programa de hoje, em gratidão aos nossos antepassados por tudo que já fizeram por nós, vamos obter aqui, através de 2 convidados especiais, como eles contribuem para que nós possamos viver uma vida ainda mais feliz e mais prósperas. E para isso, então, preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Enio? Tudo em paz? Obrigado, tudo obrigado, ótimo. obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? E também aqui, preletor Geraldo Vieira. Tudo bem, Geraldo? Muito obrigado, Enio, pela oportunidade. Muito obrigado. Tudo em paz? Graças a Deus. Oram para os antepassados? Ah, com certeza. Com certeza. E por que oram para os antepassados? Porque não é muito da cultura do brasileiro, modo de expressão, né? Nós temos aí talvez a igreja, por exemplo, católica, que você tem as missas, né? Também nos finados há um grande aí afluxo de pessoas, né, nos cemitérios, mas não há uma constância de do dia a dia, né? Do dia a dia. E o ensinamento da Seishonoye traz essa bênção para nós, né? Nos ensina que esses antepassados, uma vez que eles estão vivos, continuam vivos, né? E também uma vez que eles deixaram um grande legado para nós, muitos benefícios, né? Nós fazemos as orações constantemente para agradecer a eles. Essa é a função básica da oração a eles. Para muitos, quando morre, né? Para muitos, né? Exatamente. E para a Seishonoye, quando morre, não morre, né? Não morre, exatamente. É o contrário, porque a vida não morre. E interessante também, quando eu iniciei na Seishonoye, eu não tinha esse hábito de orar para os antepassados, né? Porém, eu fui, aos poucos, tomando consciência de que era necessário. E quando eu comecei a fazer as orações do antepassados, eu ficava muito cismado. Na evocação deles, eu achava que um deles ia aparecer ali de corpo e alma. Eu ficava meio cismado. Mas com o tempo eu fui entendendo que realmente é de suma importância estar orando para os antepassados em gratidão por tudo que eles têm nos concedido, né? Tá. Antepassado é a raiz da nossa vida. Porque, Marcos, por exemplo, quando fala que não morre e quando fala que morre, o que morre... É o corpo que nós chamamos de corpo carnal, né? Okay. Esse que mora que vai para lá, para a cova lá. Da cova. É engraçado, e eu estava outro dia pensando, né? As pessoas, embora muitos tenham essa confusão, quer dizer, morre, acabou, não acabou, etc. Tal, já vi muitas famílias dizendo assim, ó, eu quero ser enterrado do lado do seu pai, do lado da sua mãe, quero ser enterrado do lado do seu avô, né? No mesmo túmulo, no né? mesmo túmulo, etc. Tal. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma certeza disso, de alguma maneira ela quer estar lá perto de todo mundo. Mesmo sabendo que o corpo carnal, ele perdeu a função dele, ele vai se desintegrar, as pessoas, então, elas desejam estar próximo dos seus entes queridos, né? É por isso que a Seishonoye, quando traz essa ideia de orar para os antepassados, ela parte desse princípio. E o professor Masaru Taniguchi, ele diz também, isso está na Verdade da Vida, volume 1, que não só a gente precisa se conscientizar de que o corpo carnal morreu, mas o espírito continua vivendo,
como a gente precisa conscientizar-se rapidamente de que é preservada a nossa individualidade. Porque muitos acreditam assim, olha, morreu ou acabou, ou então eu diluo no meio do universo, quer dizer, eu perco a minha consciência individual. Uns acham que estão predestinados a ir para um determinado local do mundo espiritual, não tem mais chance de sair. E isso é um risco muito grande, porque a pessoa pode se tornar uma pessoa ou egoísta ou dizer assim, bom, já errei nesse mundo mesmo, fiz um monte de bobagem, não tem outra chance, então perdido por um, perdido por mil, né? E a gente diz o seguinte, você preserva a sua individualidade, preserva a sua consciência, portanto, cuide dela desde agora. E os seus antepassados, como preservaram isso? É óbvio que eles sentem saudades da gente, é óbvio que eles desejam bem para nós, né? Então, em sinal sabendo disso, a gente então retribui. Em outras palavras, depois que o Marcos e o Geraldo deixarem esse mundo, o Marcos continua Marcos, Geraldo continua Geraldo. A única diferença é que o veículo é outro. É outro. E ainda também continua ainda, porque nós não vamos sozinhos, né? Exatamente. E também tem uma questão interessante. Conforme ele falou, essa individualidade, ela permanece. Então, é aí que nós vamos ver agora. Legal. Se a individualidade permanece, por exemplo, se alguém vai daqui para lá com uma mente de carência, pobreza. Então, quando ele vai para o outro lado, ele permanece lá, ainda que eu sou pobre, passando por dificuldades lá em cima, mesmo estando numa outra esfera. Mesmo estando numa outra esfera, ele passa assim. Inclusive essas comunicações espirituais, por exemplo, os espíritas, né, ou outras pessoas que trazem essas mensagens do plano espiritual, confirmam isso. Quer dizer, a pessoa ela vai para o plano espiritual com a mesma ideia que ela tem enquanto ela estava aqui com o corpo carnal. Então, se ela vai com ideia de doença, ela vai com ideia de doença. Se ela vai com ideia de felicidade, ela leva isso aí. E aí entra o nosso papel como descendentes, né? O que é interessante, exatamente, desculpa interromper, é que as pessoas pensam, a maioria delas, que morreu, acabou. Mas o plano espiritual também é plano material e você leva para lá toda a sua vivência nesse plano aqui. Então, tem gente, por exemplo, sofrendo de dores no coração, sem ter coração, modo de expressão. Modo de expressão, exatamente. Hoje até mesmo, se você olhar com o próprio corpo carnal, nós estamos vendo que a própria medicina, a própria ciência psicossomática está mostrando, né, que muitas das nossas dores são criadas pela nossa própria mente, né? Às vezes não está nem doente aquela parte, não tem uma lesão, não tem nada, e a pessoa está sentindo uma dor real para ela, né? Sim. Então, se isso acontece com o corpo, também acontece com o espírito, porque na verdade as dores estão na mente da pessoa, não no corpo carnal em si, né? E há essa ilusão de que a dor está no corpo, mas o corpo é reflexo da mente. Ao haver o passamento, o corpo vai se desfazer no cemitério, mas a mente, a alma, leva para o outro plano todas as sensações e vibrações com que a equipe viveu. Vamos ver como a gente vai encaixar aqui então agora esse assunto sobre antepassados e prosperidade, né? Legal. E aqui no livro, então, A Prosperidade em Suas Mãos, né? De autoria do professor Yoshihiko Iwasaka, na página 137 ele escreve: sexto segredo para prosperar, agradecer as suas raízes. Aí vem uma dúvida então, se as raízes, que são nossos antepassados, estiverem lá em cima ainda, com esse estado de carência, dificuldades, esse agradecimento muda tudo isso? Como que é? Muda. Agora, é importante notar o seguinte, na verdade, eu não vou agradecer o antepassado para mudar uma situação que eu estou vivendo aqui. Exatamente. Mas se você para pensar, se você vai em alguns cemitérios aqui no Brasil, você vai reparar que as áreas mais bem cuidadas são áreas geralmente de povos prósperos, né? O pessoal do judaísmo cuida bem, os islâmicos cuidam bem. Quando eu estive nos Estados Unidos recentemente, você passa por um local ali no meio de uma cidade, tem um cemitério que parece uma praça. Se ninguém te avisar, você acha que é uma praça. Então, isso já demonstra que as pessoas valorizam esses seus antepassados. Então, no caso, se eu tenho essa atitude mental, automaticamente, né, todos os benefícios que eles deixaram para mim, eu vou me sintonizar com esses benefícios. O problema é que nós somos como se fosse uma televisão, né? A gente sintoniza ou com programas bons ou com programas ruins. Nossos antepassados, muitos deles já deixaram aí programado muitas coisas boas. Então, a questão dessa oração que você citou, é justamente uma questão de eu mudar o meu seletor, sintonizar com essas coisas boas deles, que eles deixaram, e poder tocando minha vida com essas ideias que eu vou
recebendo a partir dessa oração. Tá. E por quê, né? Qual o relacionamento que tem? Eu agradeço e, por exemplo, eu acabo recebendo. O sentimento de gratidão com relação aos antepassados é de suma importância, porque o reconhecimento de tudo que eles fizeram por nós. E nessa questão da prosperidade também, se o antepassado partiu para o mundo espiritual, levando a ilusão mental de que ele ainda é corpo, a mente está presa aos bens materiais, ele acaba influenciando nas pessoas, dos descendentes que aqui ficaram. Isso impede a prosperidade também dos descendentes. Né? Quando você agradece, oferecendo para ele orações, eles se despertam no plano espiritual. Por exemplo, eu não tenho mais corpo. Se eu não tenho mais corpo, eu não estou mais no plano físico. E por que eu estou apegado a determinadas situações? Nisso consiste o despertar espiritual dos nossos antepassados no plano espiritual, e automaticamente nós seremos favorecidos, porque muda a vibração, né? Eles desapegam daquilo que estava apegado. Isso ocorre também nos casos de herança. Famílias estão brigando por causa de herança, e de repente alguém desperta, começa a orar para o seu antepasado, aquele que deixou a herança despertou, puxa vida, ele está seguro, soltou, né? Aí tudo se resolve naturalmente. Mas assim, do outro lado também, independente da situação, apegado, desapegado, doente ou saudável no mundo espiritual, todos eles desejam que os seus descendentes sejam felizes e prósperos. Com certeza. Mesmo ele fazer, olha, ele foi lá doente, mas mesmo doente, ele quer que seus descendentes prosperem e sejam felizes, né? Lógico. Você falou bem, que são os dois lados. Né? Um dos lados, inclusive, é uma interpretação que eu li num livro cristão, que está em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: erraram os nossos pais e os castigos recaíram sobre nós. Então, segundo essa interpretação cristã, quer dizer, os pais aí significam não só os pais que estão vivos, mas aqueles nossos, pai do pai, do pai do pai, os avós, etc. Então, como o Geraldo falou, desencadeou um processo aí kármico, quer dizer, ficou uma vibração, e aí pode cair nesses descendentes. Quando eu oro, não só para os meus antepassados, mas também por eles, eu vou quebrar esse ciclo kármico. Vamos dizer que um antepassado meu deu um golpe, deixou uma dívida, seja ela qual for. Isso vem perseguindo as gerações. A gente vê muitos casos de pessoas que eram riquíssimas, de pessoas que prosperaram muito mais na base ilícita, e aí quem é que pagou a conta? Os netos, os seus descendentes. Bom, então desencadeia, isso quebra, né? Agora, também por outro lado, se esses antepassados, eles sentem e desejam que nós prosperemos, todos eles. Eu recentemente recebi um telefonema de uma tia minha, faz muitos anos que eu não havia, ela ligou e disse: olha, eu estou com muita saudade de vocês, não esquece de mim. Né? Então, ela está viva, telefonou, quer dizer, se essa minha tia diz, não esquece de mim, filho, eu te amo, minha tia Teide, eu te amo, quer dizer, se ela está viva, está com o corpo carnal, vivendo aqui no plano terreno e sente isso, por que ela vai perder isso quando vai para o plano espiritual? Exatamente. Não perde. E aqui no livro ainda diz o seguinte, que todos os nossos antepassados querem nos ajudar, mas nem sempre os descendentes estão na mesma sintonia. Isso. E outra coisa que é interessante frisar também, não é orar para os antepassados cobrando deles alguma situação ou exigindo dele alguma coisa. Porém, o sentimento de gratidão eleva a nossa vibração e faz com que as nossas ondas mentais se sintonizem com as ondas mentais do nosso antepassado. Aí ocorrem os milagres e a prosperidade. A gente pode separar algumas coisas para a gente poder entender. Primeiro, pelo lado fenomênico da coisa, assim. Quando você ora para os antepassados, por exemplo, né, vamos ver o que a gente faz nessa oração, mas a gente aprende que a gente lê a Sutra Sagrada. Isso, faz o sentimento. O sentimento de gratidão, essas coisas. Mas essa oração que é ofertada a eles como gratidão, passa a ser uma ferramenta para eles, que é utilizada para que eles, sei lá, despertem alguma coisa assim. Levem-se mais no plano espiritual, né? Com certeza, porque você também, existe um lado
que é da vibração, como a gente já colocou, e existe um lado que é um lado também de percepção, de entendimento, vamos dizer assim. Então, óbvio que eu estou lendo um livro, estou lendo uma sutra sagrada, ele vai ouvindo aquelas palavras e vai entendendo. O corpo carnal não existe, a matéria não existe, a ilusão não existe, o pecado não existe. Então, entendendo isso, ele vai também raciocinando em cima disso aí. E despertando, né? E aí, raciocinando, diz, bom, então, peraí, então realmente eles têm razão. Então, o que acontece? Quando a gente também, pelo livro A Prosperidade em Suas Mãos, o professor Iwasaki, ele explica também que a partir do momento que esse antepassado ele vai entendendo isso, ele vai conseguindo se relacionar com espíritos que estão em esferas mais elevadas. Vamos dizer, vou dar um exemplo de uma empresa, vamos dizer. Então, uma pessoa está numa empresa, ela tem um nível de relacionamento lá com seus colegas de trabalho. Quando ela tem um cargo superior, quando ela foi elevada a um cargo superior, ela vai ter acesso a outros funcionários, etc., tal, de cargo superior. Isso não significa melhor nem pior, mas enfim, é só para ilustrar. Então, a mesma coisa nós, quando vamos no mundo espiritual, nós vamos lendo sutras, ou então fazendo missas para os nossos antepassados, eles vão entendendo, vão conseguindo se conscientizar com os seres espirituais no mundo mais elevado, e isso beneficiar eles, e em contrapartida vai beneficiar também, porque eles ficam mais sábios para nos orientar. Só para reforçar o que o Marcos está comentando, o antepassado que faleceu, por exemplo, faleceu, levou consigo, na bagagem mental, a ilusão da dor, do sofrimento, da doença. Ele permanecerá no plano espiritual sofrendo, como diz a Sutra, espíritos que não têm estômago, mas que sofrem de doença gástrica. Muitas vezes, espíritos que passou por situação econômica de pobreza, ela continuará sofrendo no mundo espiritual. Quando se oferece com amor e gratidão as palavras da verdade, contidas na Sutra, que diz, o homem não é matéria, não é corpo carnal, e sim espírito, vida e imortalidade, esse antepassado, ele desperta, ele capta essa vibração que é emitida pelas palavras da verdade e automaticamente ocorre o despertar no plano espiritual. Essa vibração que até então ele estava emitindo de dor, de sofrimento, ele inverte, ele passa a emitir, no momento que desperta, uma vibração de proteção e orientação à família. Por isso que muitos descendentes prosperam a partir do momento que começa a fazer oração para os antepassados. Ok, essa foi a primeira parte. A segunda parte que eu estou tentando pensar aqui, por exemplo, que nem Geraldo e Marcos. Ora para os antepassados. Não vamos julgar os seus antepassados. Sim, mas vamos lá, orou para os antepassados e sei lá, por uma razão ou outra, e não despertaram, uma maneira de expressão só. Porém, o fato de vocês estarem orando, agradecendo, independente disso, só essa ação de vocês estarem fazendo isso, também contribui para a prosperidade de vocês. Sim. Também está no livro A Prosperidade em Suas Mãos, é bem explicada essa parte aí. Toda atitude minha também constitui uma oração. Isso é até bom lembrar os nossos aí, pessoal que assiste o programa Seichunoye, que para Seichunoye o conceito de oração não é só ficar em posição de oração, mentalizando palavras, né? Toda palavra que eu faço, que eu emito, toda atitude minha também é uma forma de oração. Então, óbvio, se eu faço coisas que meus antepassados aprovam, não é? Eles também vão se elevando espiritualmente. Claro. Quando eu trabalho também para o bem do próximo, eles também são beneficiados. Então, é importante você estender a mão para o próximo, auxiliar o seu próximo, porque também isso é uma forma de honrar e ajudar os nossos antepassados. Exatamente. Conforme eu disse, o mundo espiritual é também mundo material. A vibração que você emitir nesse plano, você leva para outro plano. Os desejos... já falamos isso, né? Agora, por exemplo, o que nós comentamos agora, né? Independente disso, né? Só o fato de você fazer uma oração, que é a oração que o Marcos também, que é tudo, isso vai, se eles lá iluminaram ou não, uma maneira de expressão só, porque obviamente que iluminam sempre, né? A gente também acaba recebendo pela postura nossa de estar orando, né? Claro, porque no momento que você está fazendo a leitura da Sutra, você também está recebendo essa vibração das palavras da verdade. Dia de finados, né? Nós, aqui como descendentes, o que nós precisamos fazer? Ou então, qual que deve ser a nossa postura correta como um descendente aqui nesse dia de finados? Marcos e Geraldo, por favor. Primeiramente, o costume, o hábito de ir ao cemitério, visitar, né, limpar o túmulo. É importante ir no cemitério? Sim, lógico. Sim. Opa. Nós dizemos que o cemitério, por exemplo, representa como se fosse um memorial daquela pessoa, né? Se você passa numa praça pública, por exemplo, tem uma estátua, um memorial, e ele está pichado, degradado,
Qualquer um que passa sente uma sensação ruim. Exato. Não é? Então, o que representa, na verdade, a campa lá dos antepassados é um memorial em nome deles. Então, se a gente fica chateado de ver uma praça pública, algo que está em homenagem aos seus antepassados, você vai se sentir mal também. Então, é importante, Nil, é óbvio que nós estamos hoje no dia de finados, né? Mas o importante seria, então, até antes, já ter preparado. Mas quem não preparou, dá uma chegadinha lá, vai até leva umas flores, faça uma prece para os seus antepassados. Depois, na volta, não deixe de ou visitar constantemente, ou então oferecer missas, oferecer cultos, se for budista no caso, ou oferecer, no caso nosso da Seichonoye, e também budistas e cristãos podem fazer isso, oferecendo então a sutra sagrada para os seus antepassados, a leitura. Exatamente. Agora, além de essa visita periódica no cemitério, ela também é importante que em casa as pessoas possam estar diariamente, como orienta a Seichonoye, orando para os seus antepassados. Né? Que sentimento de gratidão. Agora, se mora longe, né, que me ocorreu agora, né? Puxa, agora que eu estou assistindo o programa e eu descobri agora, eu moro longe, moro em outro país, moro em outra cidade, o que eu faço? Então, não custa nada comprar um ramalhete de flores, ainda dá tempo, né, provavelmente. Ou se tem uma flor no jardim, colhe, põe no vasinho ali e pensa nos antepassados. Olha, eu vou ler um salmo, vou ler uma sutra, vou ler, né, em memória a vocês, deixa aquela florzinha lá, que aquela flor vai representar, então, o amor e o carinho que você tem pelos seus antepassados. Até porque tudo é vibração, né? A vibração não tem barreira, não tem obstáculo. Então, é certo que quem agradece os seus antepassados em oração, em visita a túmulos e de outras, em atos também, como você disse agora há pouco, tem muito mais chance de prosperarem. Com certeza. Eu não conheço uma nação no mundo que deixou de respeitar os seus antepassados e prosperou. Não tem. Inclusive, o próprio livro conta, esse livro, Melhores do Seu Destino, Orando para os Antepassados, vários relatos de empresários que prosperaram, né? Empresas que estavam em decadência, à beira da falência, e quando passou a orar para os antepassados, a empresa voltou a prosperar. Tá certo. Muito obrigado, Pretor Geraldo Vieira, obrigado pela orientação, obrigado, Pretor Marcos Rogério, obrigado pela orientação. Muito obrigado. Muito obrigado. Toneladas de conhecimento sobre espiritualidade parece que retiram um peso da nossa alma, não é mesmo? Então, alma leve, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. É hora de você presentear seus amigos com o modo feliz de viver, que leva qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2015. Os Preceitos Diários da Seichonoye enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para seu cotidiano, sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha sua vida de alegria e harmonia, lendo os Preceitos Diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2015 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os Preceitos Diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2015. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. Se para onde você olha há pessoas com vaidade, até os ossos e com a alma oca, experimente acender uma luz sobre elas. Para transformar você em um farol de ética para o mundo, é que esteve no ar mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver. E quando você pensa em alguém com paz, você ilumina essa pessoa, viu? Então, faça isso em relação a si mesmo agora, em nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para eliminar a tensão mental.
Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigado.